por que o combustível tinha 3 casas decimais? Essa foi a pergunta que o meu filho me fez. Será que o consumidor também tem essa dúvida? Vem comigo que eu vou te responder nesse vídeo. Por que o preço da gasolina é com 3 casas aqui e aqui vem só 2? Eu não sei, mas se der o modelo que sai aí. Ah, entendeu? Entendi. Eu acho que aqui tá mostrando, né, o total do item, aí tem um aqui, valor. porque aqui tá 4,24,9. 7 litros, né? Aham, deu 7 litros. Item, né? Isso. Aí o valor é R$30 e o pagamento R$30. É, mas aí porque aqui tá vendo, ó, 4,24,9, tem 3 casas. É porque é o valor dela, ó, 4,24,9. Ah, entendi. Entendeu? Engraçado, né? Vem 3 casas aqui e aqui vem 2. Vai entender, né? Obrigada, viu? Obrigada, senhor. Tchau, tchau. Bom dia. O combustível tem 3 casas decimais por conta de uma determinação da resolução da Agência Nacional do Petróleo, a resolução número 41 de 2013. Ela determina que os postos revendedores de combustíveis, eles expressem o valor de venda de todos os combustíveis com 3 casas decimais, de forma clara para que não confunda o cliente. Mas da onde vem isso? O Departamento Nacional de Combustíveis, na sua portaria número 30, ele determina que todos os valores que são expressos, aquilo que compõe o preço do combustível, ele seja expresso em 4 casas decimais. Então, quando eu vou pagar um imposto, os royalties dos estados que estão fazendo a extração do combustível, o preço do transporte, do frete, tudo isso é composto com 4 casas decimais. E, consequentemente, quando eu fizer a venda desse combustível da distribuidora para o posto revendedor, eu vou expressar em 4 casas decimais. Mas para o consumidor final, eu vou estar expressando isso em 3 casas decimais. Até porque as unidades de medida são diferentes. Quando o posto revendedor de combustíveis ele compra em metro cúbico. Mas quando ele vende em litro. Então, por conta dessas diferenças de casas decimais, a Agência Nacional do Petróleo, ela determinou na sua resolução número 41 de 2013 que a expressão do preço do combustível ele seja em 3 casas decimais. Isso vai fazer com que tenha uma clareza para o consumidor. Mas você deve estar se perguntando como que eu arredondo esse valor. O que a Agência Nacional do Petróleo determina é que a gente despreze a última casa decimal. Agora imagina o seguinte: será que essa conta tá certa? Vamos pensar que todo mês eu abasteço 100 litros de combustíveis. Então vão ser 100 litros vezes 4,249. Eu estaria pagando R$ 424,90, beleza? Se eu multiplicasse isso por 12 meses, eu estaria pagando R$ 5.098,80. Agora, se eu tivesse arredondando para cima, que seria essa conta que a gente aprendeu a fazer, então seria 100 litros vezes 4,25, ok? Dá R$ 425 reais, vezes 12, eu estaria abastecendo R$ 5.100. Então essa diferença é para que não seja o consumidor o lesado. Eu tenho vários clientes como eu que passam no posto. Então esse é o motivo, para que o consumidor não seja lesado num arredondamento e para que não ocorra um enriquecimento ilícito, o preço ele é expresso com 3 casas decimais. Eu acho que eu não fui muito clara nessa explicação. Vamos tentar entender? Considerando que se eu arredondar o valor vai ser 5.100. Agora, se eu subtrair do valor que não foi arredondado, que foi 5,098,80, eu vou ter uma diferença de R$ 1,2. Vamos pensar o seguinte: esse R$ 1,2 por ano, se eu multiplicar esse valor pela frota existente hoje no Brasil, que são 65,80 milhões de veículos, essa conta vai ser um pouco diferente. Se eu multiplicar R$1,02 vezes 65 milhões de veículos, que é a frota existente no Brasil, olha o número que eu vou ter: 78 milhões. Então esse é o motivo para que não seja arredondado a terceira casa, você entendeu? Imagina que eu tenho 50,7 milhões de carros e 15,1 milhões de motocicletas. Essa diferença de 1,2 equivale a 78 milhões
que poderiam gerar um enriquecimento ilícito. Então é por isso que a gente não arredonda na terceira casa decimal. Agora, o que a gente tem que ficar atento é o seguinte, quando eu for colocar esse preço do combustível, eu não tenho que colocar a última casa com um tamanho menor, porque isso pode gerar uma confusão para o consumidor e ele entender que é um valor sendo outro. Na maioria das vezes, os postos revendedores de combustíveis, ele coloca que esse último dígito seria o 9. Mas para não gerar confusão, se você coloca ele muito menor, o consumidor ele pode interpretar de forma incorreta. E já teve uma ação do Procon em alguns estados, onde eles notificaram os postos revendedores de combustíveis por eles estarem utilizando esse último dígito com um tamanho menor e, consequentemente, causando uma confusão ao consumidor final. Alguns estados já legislaram e pediram que essa última casa ela não seja utilizada. Por quê? Porque todos os preços, quando a gente compra, por exemplo, numa conveniência ou no supermercado ou qualquer outra coisa que a gente paga com 2 casas decimais. Mas, como no final das contas eu pago em 2 casas, não vai ser maléfico para o consumidor final. Eu paguei os R$30 que eu queria pagar. Isso vai ter um valor para mim expressivo quando eu for falar que eu estou abastecendo várias vezes na semana, ao longo de um ano, e não geraria um enriquecimento ilícito para o revendedor. Se você gostou dos nossos vídeos, assina o nosso canal e não deixe de me seguir lá no Instagram, onde eu respondo os directs que você faz para mim.